Olá, povo de Deus, aqui quem vos fala, presbítero Jefferson França, e nós estamos aqui para mais uma aula de escola bíblica juntamente com todos vocês. Nós, como vocês já viram no slide aí, nós vamos estudar a lição de número 8, a promessa de paz, né? O quarto trimestre de 2024. Você está comigo, Jailson Francis, presbítero da Igreja Assembleia de Deus Vinde, e nós já vamos dar início, vamos dar o nosso pontapé inicial à nossa lição de escola bíblica dominical, certo? Então vamos lá para o nosso textuário. O textuário diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdade prática diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus traz quietude e calma para nossas almas, principalmente nos momentos mais difíceis da vida. E como eu costumo dizer, a paz não é ausência de guerra. A paz é você ter um estado interior pacificado, mesmo diante das batalhas e das lutas que você enfrenta no seu dia a dia, mesmo nas batalhas externas, né? Estão para fora de você. Não sei se vocês lembram da passagem bíblica lá do profeta, né, que vê um exército vindo contra ele, se eu não me engano, Eliseu, e Jazi, né, o servo dele, está lá, né, vendo aquela multidão vindo para poder pegá-lo, e ele fica aterrorizado, e o profeta tranquilíssimo, porque ele já estava vendo o que estava em volta deles. Então o profeta pede para o Senhor abrir os olhos do seu servo, e aí o servo vê milhares de carruagens de fogo, né? O exército do Senhor pelejando pelo profeta, e por isso que o profeta estava tranquilo ali no meio da guerra. Então isso representa exatamente o que significa a paz do ponto de vista bíblico. É uma paz que excede todo entendimento humano, que está para além da ausência de guerra, mas é um estado interior daquele que tem fé e confia plenamente no Senhor, né? Então vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos ler Números capítulo de número 6, versículo 24 a 26, Filipenses capítulo 6, 7, 1 Pedro capítulo 3, verso 10 e 11. Então, número 6 diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz. Certo? Nós estamos aqui diante da oração sacerdotal e nós vamos ter a oportunidade de reler novamente esse texto mais na frente. Filipenses capítulo 4 diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Esse texto maravilhoso, que vai falar exatamente, né, para nós que principalmente passamos por problemas e lutas no nosso dia a dia, e inquietudes, todo quem é que não passa por inquietudes, né? Situações, conta para pagar, menino no colégio e tudo mais, é o dia a dia, o trabalho, problema no trabalho, problema em casa, problema. Então passamos por inquietudes, mas a palavra do Senhor nos ensina como devemos agir no meio dessa guerra toda, né? Ele diz o seguinte: as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nos tira paz, que nos traz inquietude, precisa ser conhecido diante de Deus. E através de quê? Através das orações e através das súplicas, com ações de graças. E aí, se nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos. Guardará os nossos sentimentos, nossas emoções, né? E aí a inquietude pode até vir, né? Mas se nós estivermos praticando isso, estivermos orando, buscando o Senhor, através das nossas petições e súplicas, o Senhor guardará o nosso coração, guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus, certo? 1 Pedro capítulo 3 diz: porque quem quer amar a vida e ver bons dias, se você quer paz, aí eu acho linda essa passagem bíblica, que é para poder a gente meditar e aplicar na nossa vida. Se você quer viver dias bons, ele vai dizer: refreie a sua língua do mal, e seus lábios não falem engano, não falem mentiras contra o seu próximo, não falem engano contra o seu próximo, mas aparte-se do mal e faz o bem. Busque a paz. A paz, ela deve ser buscada, ela deve ser seguida, ela deve ser... De que forma? Fazendo esses passos a passo que a Bíblia ensina. Refreie sua língua do mal. Não fale enganosamente das pessoas e busque fazer o bem. Faça o bem às pessoas. Aí, a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, né? Você estará buscando essa paz e essa paz vai chegar para você, tá? Então esse é o passo a passo. Releia, leia e aplique na sua vida. Se você tem
entrado em problemas e não tem paz, porque entrou em tantos problemas por causa da sua própria língua, a gente precisa então aprender a refrear a nossa língua, porque pense num bichinho que não se converte, que está atrelado às obras da carne, é a nossa língua, né, para fazer o mal, para falar mal dos outros, para levantar fofoca. E aí a paz de Deus não segue aqueles que estão com a sua língua dando nos dentes, né? Então vamos lá, vamos refrear nossa língua, vamos se afastar do mal, não vamos falar com os nossos lábios engano contra qualquer pessoa e vamos fazer o bem, buscar a paz, porque a paz chegará na sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos para a nossa introdução. O Senhor Jesus é identificado na profecia de Isaías como o príncipe da paz, né? Porque um filho nos nasceu, né, e o filho se nos deu, e o poder está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. De seu principado deriva a paz de que todo ser humano precisa. Por isso, nesta lição, estudaremos as promessas de paz que está presente na palavra de Deus. Veremos como a paz é representada no plano de Deus, bem como é apresentada na perspectiva do mundo, e principalmente a paz que Jesus prometeu para cada um de seus seguidores. E a palavra-chave é paz, da nossa lição de hoje. Vamos agora aqui para o nosso primeiro tópico, a paz no plano de Deus. O que significa paz? Então, no dicionário, nós encontramos algumas palavras sinônimas para a palavra paz. Tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. Tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. Então, no Antigo Testamento, encontramos a palavra shalom, que representa essa palavra paz que nós conhecemos hoje. E a palavra shalom tem um sentido de segurança, bem-estar, saúde, prosperidade. É uma palavra ampla, que fala de prosperidade, de paz, de saúde, você está bem, bem-estar, no sentido mais amplo possível, certo? Números capítulo 6, verso 26 diz: o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, representando tudo o que há de melhor para a vida. Então, no Novo Testamento, em grego, a palavra paz é eirene, com significado semelhante, contudo, enfatizando a ideia de quietude e repouso. Então, muito bem, vamos para o nosso tópico de número 2, ponto número 2, a paz na bênção sacerdotal. Os versículos 24 e 26 de número 6 expressam a bênção sacerdotal sobre os filhos de Israel. Entre as bênçãos de proteção, benevolência e de misericórdia, encontra-se a bênção de paz. O sentido de paz que a palavra hebraica shalom carrega é de completude, satisfação e plena felicidade. Trata-se de uma bênção em que a ansiedade, a tensão e a contenda não teriam vez entre os filhos de Israel. A paz, em número 6, revela um estado de plena satisfação em Deus, a qual o povo judeu poderá desfrutar de sua peregrinação pelo deserto e ao entrar na terra prometida. Então, gente, Filipenses capítulo 4, 6, 7, já leu, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, as vossas orações sejam conhecidas. Se nós queremos paz, vivenciar a paz no sentido mais amplo possível, como Shalom, né, no Antigo Testamento, precisamos aprender a fazer aquela oração lá de Filipenses capítulo 4. Né? Colocar nas mãos do Senhor tudo aquilo que nos traz inquietudes, para que a paz do Senhor, né, então a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, possa repousar em nossos corações, ok? Muito bem. E nós temos aí também, a gente leu, né, a oração sacerdotal. Na oração, na bênção sacerdotal, nós temos Números capítulo 6, 23, diz, falarão e aos seus filhos dizendo, assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Assim porão o seu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Muito bem. Então essa oração sacerdotal, essa é a estratégia de Deus, é a bênção de Deus para aqueles que estão clamando e pedindo por paz e buscando a paz, tá? Vamos lá. Vamos para o nosso ponto de número 2, a paz ilusória do mundo. Uma paz enganosa. Muitos buscam a paz nos vícios, em substâncias tanto ilegais quanto legalizadas, como jogos, baladas, em falsas religiões, enfim.
Então as pessoas estão buscando a paz o tempo todo. Nós somos pessoas que buscamos a paz, seja crente, seja não crente. O ser humano, ele quer prazer, né? É o princípio do prazer. Buscamos o prazer e fugimos da dor. Sempre. Nossa vida vai ser sempre assim. Buscamos o prazer e fugimos da dor. Mesmo que muitas vezes a dor possa produzir determinados prazeres a nós, né? Muitas vezes a dor ela vai ser utilizada para alcançar o prazer. Para muitas pessoas, né? Algumas pessoas elas se utilizam da dor para buscar o prazer. Mas a regra é buscar o prazer e fugir da dor. É isso que o ser humano busca em suas vidas. E muitas vezes o vício entra exatamente nesse contexto. A pessoa está buscando prazer e não está conseguindo na vida real, na vida normal. Está inquieta, está com problemas emocionais, problemas terríveis que ela não está dando conta. Então ela precisa de um escape, precisa do prazer. Porque o ser humano sem prazer não vive, né? A pessoa que vive o tempo todo passando por dor vai viver uma vida amargurada. E aí a pulsão de morte pode alcançar essa pessoa. Essa pessoa pode viver uma vida de tristeza, de depressão e inclusive pensamentos suicidas, né? Então o que é que essa pessoa vai fazer? Eu vou substituir essa dor, essa falta, por um vício que vai me trazer um prazer, nem que seja momentâneo, mas vai me trazer. E aí é onde a pessoa se vicia, porque a pessoa tem aquele prazer, gosta, o corpo recebe toda aquela química, se adapta àquilo e vai pedir mais. E aí a pessoa vai se viciando, seja nas baladas, nos jogos, seja nas falsas religiões, seja no sexo, seja em qualquer tipo de vício que provoque essa sensação, mexa com a minha química do corpo, né? Mexa com o meu cérebro, os hormônios do prazer. E aí aquilo ali vai fazer com que eu me torne uma pessoa insaciável. Por quê? Porque de um lado eu tenho uma dor e do lado eu tenho um prazer provocado pelo vício. Então a pessoa vai dizer, é muito melhor estar fora da realidade, da minha dor, para poder estar buscando o prazer que está me tirando, me trazendo uma certa satisfação, nem que seja momentânea, para a minha vida. Então, ao longo da história, as pessoas procuram sempre preencher uma lacuna em suas vidas com aquilo que não tem capacidade de preenchê-las. Outras entendem que a paz é meramente a ausência de guerra, de dificuldades e problemas. Então a Bíblia revela que a paz do mundo é enganosa, porque não tem como funcionamento o que é eterno, celestial, divino, mas é temporal, é puramente humano. É por isso que a pessoa se frustra, porque é temporal, ela vai estar sempre tentando buscar cada vez mais aquele prazer que ela está sentindo. Ela vai em busca do prazer, porque aquele prazer dá uma certa satisfação, um bem-estar que ela quer. Ela deseja aquele bem-estar. Então só que é uma coisa momentânea, passageira, temporária, não é eterna, e a pessoa vai cair num ciclo, né, vicioso de estar sempre ali praticando aquilo para poder sentir aquela paz enganosa que ela está sentindo. Mas a palavra do Senhor diz em João capítulo de número 14, versículo de número 27, Jesus falando, deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem tenham medo, não se atemorizem, né? Eu não dou como o mundo dá, não dou essa paz momentânea, dou uma paz eterna, dou uma paz de espírito para aqueles que estão comigo, aqueles que estão em mim. Por isso, eu digo para você, se você ainda não buscou a Jesus, se você ainda não colocou Jesus na sua vida, se você não buscou ainda aplicar na sua vida os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero dizer para você que chegou a hora de você fazer isso, para que você possa sentir essa paz, para que você possa andar fazendo bem, refrear a sua língua do mal e não falar enganosamente das pessoas e buscar a paz. Assim, e quando você fizer isso, colocar no Senhor tudo aquilo que te traz inquietude, problemas, adversidade, aquilo que traz perturbação, toda vez que você sentir isso, você vai aprender a colocar isso através das orações e da súplica aos pés do Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente não caia na vala da depressão, para que a gente não venha viver uma vida de sofrimento enquanto estamos vivendo aqui nesse mundo. O que Jesus oferece advém da eternidade, e por isso preenche todas as nossas necessidades, independentemente das circunstâncias que vivemos. A paz do Senhor não é enganosa, mas verdadeira e sublime. Muito bem.
A paz das obras da carne. A carta aos Gálatas apresenta uma lista das obras da carne. Quais são as obras da carne? Filipenses capítulo 5, verso 19 e 21, porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fornicação, impurezas, lascívias, idolatrias, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, guerras, porfias, heresias, dissensões, separações, tudo que está envolvido com guerra, heresias, emulações, porfias, brigas, intrigas, está envolvidos aí a obra da carne. Não tem espiritualidade quem vive no meio disso. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes eu vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Filipenses capítulo 5, verso 19 a 21. Então, gente, as pessoas confundem prazeres, deleite da vida com isso, né? As obras da carne. Eu praticando aquilo, eu estou me sentindo bem, estou satisfazendo a minha carne, estou sentindo uma paz momentânea, um bem-estar momentâneo, mas estou sentindo, como a gente estava falando dos vícios, por exemplo. Então, na verdade, é uma satisfação que ocorre por meio do sentido, da nossa carne. E logo se volta para o estado de uma necessidade anterior. Porque assim, gente, a carne é insaciável. Você pratica aqui a obra da carne, você tem um prazer momentâneo, mas é passageiro, é do mundo. Aí você termina aquilo, vai ter que fazer de novo para sentir aquilo. E aí você vai ter que ir piorando. Muita gente piora. Aquela experiência vai piorando, você vai se aprofundando cada vez mais nas obras da carne para sentir cada vez mais aquele prazer, de maneira mais intensa aquele prazer. E a pessoa vai se aprofundando, vai entrando, vai sentindo, vai entrando, e quando se pega, já não tem mais como voltar, né? Então, tome cuidado, vigie, a carne é fraca. Então, não entre nessa, tá? Assim, quem vive na prática das obras da carne, imagina que desfruta de uma pretensa paz. E, como consequência, pensa que vive uma vida feliz. Ledo engano. É impossível desfrutar da verdadeira paz que o Senhor Jesus oferece quando se vive na prática do pecado. Quem vive assim está se enganando, entendendo ou atendendo à vontade do mundo, da carne e do diabo. Então, nós temos aqui a falsa paz dos vícios, nós temos a falsa paz das obras da carne, do nosso sentido, da satisfação dos nossos membros e do nosso corpo. Tudo é paz enganosa. Tudo é paz enganosa, tá? Então, uma falsa paz. Ensinando a igreja de Tessalônica, aqui a gente entra na escatologia bíblica, eu acho interessante que você possa entender isso. Ensinando a igreja, porque uma coisa que a gente busca é paz. Quando a gente elege os governos, a gente elege para ter paz, tranquilidade, porque a gente imagina que o outro não vai trazer essa paz que a gente precisa, a tranquilidade. Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção, entender que quando o anticristo vir, ele vai propor e vai conseguir estabelecer uma paz momentânea. E aí vai enganar muitos, porque vão achar que aquele camarada é o melhor governante do mundo. Então tome cuidado com aqueles que vêm em nome da paz. Eu vou trazer paz para vocês. Eu vou trazer paz completa. Eu tenho a tranquilidade. Eu vou resolver o problema do país. Então todo mundo que vem em seu próprio nome, dizendo que vai resolver o problema do país, do mundo, aí já está embutido características do anticristo. Então, ensinando a igreja tessalônica a respeito do dia do Senhor, o apóstolo Paulo escreveu: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repetindo destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente, que se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro. Quem se compromete com a falsa paz? Então tome cuidado ao idolatrar governante, a idolatrar uma personalidade, a você
apostar todas as fichas em alguém. Tome cuidado. Quando você coloca alguém no pedestal, achando que aquela pessoa tem a solução para todos os problemas do mundo e a paz que você precisa está ali na mão daquela pessoa. A pessoa ali pode ser qualquer um, pode ser governante, pode ser o pai, a mãe, o tio, o esposo, a esposa. Tome cuidado, não entregue a sua paz desse jeito, não entregue a sua vida desse jeito, não entregue sua consciência desse jeito, certo? Saiba que quando o anticristo se manifestar, ele vai trazer essa paz. E muitos serão enganados. Por quê? Porque ele vai vir em seu próprio nome, porém, estará agindo, né, de maneira disfarçada ali, vai tentar agradar todo mundo, vai dizer que é um cara religioso, vai dizer que segue Jesus, vai enganar multidões. Tome cuidado com a falsa paz, com a paz frágil que o anticristo está trazendo para o mundo, ou que qualquer pessoa que diz que vai trazer paz, tome cuidado, não com a pessoa, gente, mas com nós mesmos, porque não é porque a pessoa está dizendo que vai trazer paz que ela é o anticristo, eu não estou dizendo isso, mas nós temos uma forte propensão para quando o anticristo ele realmente se manifestar, se nós já estamos exercendo isso, colocando toda a nossa confiança em alguém, estamos colocando toda a nossa confiança num governante, estamos colocando toda a nossa confiança num estadista, num líder. Nós temos fortes propensões e características para aceitar o anticristo. Fortes características para aceitar o anticristo. Tome cuidado e vigie, porque você tem fortes características para aceitar o anticristo. Aqui somos lembrados de uma falsa paz que haverá na grande tribulação, uma paz superficial, frágil e apenas aparente. Quem se compromete com a falsa paz não saberá discernir os tempos de oposição, tanto no presente quanto no futuro, mas com Jesus desfrutamos de uma paz verdadeira e duradoura. Então quem vai te trazer paz é Jesus. Coloque Jesus na sua vida. Não coloque na política, não coloque no poder de homens, poder político, liderança, guarda-chuva de liderança. Não coloque. Coloque sua paz em Jesus, tá? Vamos para o último tópico, a paz que Jesus prometeu. É agora que a gente vai estudar isso, né? O príncipe da paz. O profeta Isaías teve a revelação divina das características do Messias prometido em Israel, a Israel e ao mundo. Uma de suas principais características é o príncipe da paz, porque o filho nos nasceu, meu filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Já vimos isso. A vinda do Messias trará uma paz que o mundo não conheceu. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus, o nosso Salvador, como esse príncipe da paz. Os seus discípulos podem desfrutar hoje dessa paz que só ele pode dar. Seu principado assegura-nos a verdadeira paz. Porque a paz que eu vos dou, o mundo não pode dar. Que deve nos acompanhar como seguidor de Jesus, onde colocarmos a planta, né, os nossos pés. O tópico de número 2 diz o seguinte: uma promessa redentora. Em Gênesis, a paz foi transtornada por causa da estratégia do diabo. Iludindo o primeiro casal, fazendo desobedecer a ordem de Deus, já vimos isso muito, né? Ali no Jardim do Éden. Nesse contexto, Deus promete redimir o ser humano por meio da semente da mulher. Gênesis, o proto-evangelho, Gênesis 3:15, proto-evangelho. Que da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente e ela lhe feriria o calcanhar. Essa promessa cumpriu em Jesus, reconciliando-nos e estabelecendo a paz com Deus e nos justificando, porque pela fé nós somos justificados em Jesus Cristo, a semente da mulher. Ao mesmo tempo, a parede da separação foi derrubada, de toda inimizade entre judeus e gentios foi desfeita, de modo que de ambos os povos ele fez uma igreja, ou seja, o judeu só vai para o céu se aceitar Jesus como Salvador. Por isso, no Novo Testamento há várias referências que nos mostram que a paz de Cristo está ao alcance de todos os que nele creem. Esta paz estará conosco e dominará os nossos corações, e como pessoas pacíficas desfrutaremos a verdadeira felicidade. Tá vendo? Deus guardará o seu coração e os seus sentimentos, suas emoções, das pressões que o mundo vai exercendo sobre as nossas vidas, né? Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo as estribeiras, perdendo
a capacidade, o controle. Seu coração não está sendo guardado, porque estamos sucumbindo à pressão que o mundo está exercendo sobre as nossas vidas, e nós precisamos prestar atenção a tudo isso, ok? Então, uma promessa que excede todo entendimento humano, que para poder fechar com chave de ouro, para buscarmos com mais intensidade essa bênção de Deus para as nossas vidas, né? Então, a paz que excede todo entendimento humano nos acalma diante das inquietações da vida. Essa paz acalmará o nosso coração, nos fortalecerá para resistir os intempéries diante de nós. Assim como aconteceu com o apóstolo Pedro, que mesmo preso numa cadeia típica do primeiro século, dormia um sono profundo e sereno, esse episódio está de pleno acordo com o que o Senhor Jesus prometeu. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, eu estou entendido para que em mim. A paz está em mim. A paz está em Jesus. Mesmo diante das aflições e lutas, podemos confiar no Senhor e experimentar a paz, né? Experimentar a paz de Deus, que só Ele pode nos dar. Portanto, confiemos nas promessas de Jesus, bem como em sua providência. Então, gente, a paz que excede todo entendimento humano é uma promessa que nós, principalmente nesse mundo que vivemos, de depressão, vemos o século XXI, né, o século da depressão, século da ansiedade, século das doenças, das dificuldades emocionais. Por quê? Porque o mundo exerce uma pressão na nossa vida. É pressão para viver, para casar, é pressão para se socializar, pressão para trabalhar, para ter dinheiro, para comprar, né, para ter um emprego, para sustentar filho, família, pressão. Então, se nós não estivermos prontos para o mundo, vamos sofrer. Mas aí não, quando eu digo estar pronto para o mundo, não é ter tudo isso. É nós termos Jesus na nossa vida. Jesus, ele é o príncipe da paz, né? Então, vimos que a paz de Deus tem a ver com bem-estar, repouso, quietude, mesmo nas horas de grandes tormentos. Contrastamos essa perspectiva de paz do mundo, que compreende que a paz é uma mera ausência de guerra, ou se resume em períodos limitados de prazeres. Aprendemos que a paz de Deus é uma virtude profunda, elevada e eterna. Não se trata de algo passageiro, mas de um estado permanente que independe das circunstâncias. É a paz que Jesus prometeu. Independe de circunstâncias. Você vai sentir paz. Você vai sentir paz. Significa dizer que você não vai ter mais ansiedade. Não significa dizer que você não vai passar por um momento de aperto. Que você não vai ter mais ansiedade. Que, agora com Jesus você não vai ter mais nada disso, depressão. Como muitos pregam por aí, mentindo, para simplesmente trazer as pessoas para as suas igrejas. Não. Com Jesus, você vai ter um auxílio, você vai ter um escape. Com Jesus, você vai ter a paz que ele promete, se você buscá-la. Né? Como diz lá em Pedro, né? Se você refrear sua língua do mal, se você não falar enganosamente, você vai ter dias bons. Se você buscar a paz, se você fizer o bem, não fazer o mal, mas fazer o bem. Quando você fizer essas coisas, o Senhor vai guardar o teu coração e os teus sentimentos, as tuas emoções. Satanás não vai alcançar a tua vida, porque você estará buscando a paz, os dias bons, com seu comportamento, com a sua vida exemplar, uma vida de crente, de servo do Senhor, de cristão verdadeiro, que não busca conflitos, mas que é um pacificador, tá? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa lhe dar a paz que você está precisando. Se você está passando por um problema de muita aflição, eu quero orar por você agora para a gente concluir essa aula em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Todo-Poderoso, quero orar por essa pessoa, Senhor. Está passando por aflições, por dores, por problemas, que está, Senhor Deus, sentindo seu coração inquieto e que não consegue se controlar. Seus sentimentos, Senhor, estão lhe afogando, lhe sufocando suas emoções. E nós queremos agora, Pai, em nome de Jesus, como diz as Escrituras, orar, colocar suas inquietudes nas tuas mãos, crendo, Senhor Deus, na tua palavra, que a paz
que excede todo entendimento humano, guardará o coração dessa pessoa e as suas emoções e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Nos ensina, Pai, a buscar a tua paz. Nós clamamos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima aula, se Deus quiser.